Evangelho, domingo, solenidade da Santíssima Trindade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo, solenidade da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça de celebrarmos juntos a solenidade da Santíssima Trindade. E o Evangelho que nos propõe a Santa Liturgia é a conclusão do Evangelho de São Mateus. Para falarmos sobre a Santíssima Trindade, um dos textos que melhor recolhe para nós a nossa profissão de fé sobre a Santíssima Trindade, Deus Unitrino, está na missa de hoje, no prefácio da Santíssima Trindade, que abre a oração eucarística. Eu vou lê-lo para vocês, para a gente poder entrar na beleza desse texto que recolhe a síntese da nossa profissão de fé a respeito do Deus Unitrino. Na verdade, é digno e justo, nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Essa quase sempre é a fórmula inicial de abertura dos prefácios. Agora começa. Com vosso Filho unigênito e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor. Não uma única pessoa, mas 3 pessoas num só. Então, olha que bonito. Vocês repararam um detalhe? Eu vou chamar agora, vou retomar para a gente poder ver. Nesse parágrafo, a impressão que temos é que está falando só do Filho unigênito e do Espírito Santo. Perceberam? Com vosso Filho unigênito e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor. Não uma única pessoa, mas 3 pessoas em uma só. E o Pai? O Pai estava no parágrafo anterior que nós recitamos. Eu disse que é o parágrafo que quase sempre abre todos os prefácios. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês como ele é destinado ao Pai. Toda a oração eucarística ela é feita ao Pai. Então o primeiro parágrafo ele é sempre destinado ao Pai, porque nós estamos em diálogo com o Pai. E no parágrafo seguinte, imediatamente, se recorda a figura do Filho e do Espírito Santo. Vou repetir agora que vai ficar bem claro. Reparem. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Toda oração da Igreja é ao Pai por Cristo no Espírito Santo. Vocês repararam? Um parágrafo que abre o prefácio é um parágrafo que mostra claramente que a oração que agora fazemos é ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Mas no prefácio da Santíssima Trindade, nós vamos recordar e enfocar essa realidade da comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus em 3 pessoas. Por isso, depois de nos dirigirmos ao Pai, o segundo parágrafo começa falando do Filho e do Espírito Santo. Com vosso Filho, porque já se falou do Pai, é Ele, Senhor, é Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, é Ele que é digno e justo, dever nosso e salvação nossa dar glórias. Aí vem, com vosso Filho unigênito e o Espírito Santo, sois um só Deus. Aqui começa a nossa declaração da profissão de fé. E um só Senhor. Não uma única pessoa, mas 3 pessoas num só Deus. E agora começa o desdobramento dessa profissão de fé. Tudo o que revelastes e nós cremos a respeito de vossa glória,
atribuímos sem diferença ao Filho e ao Espírito Santo. Sempre direcionada ao Pai a oração. Estão percebendo? Tudo que revelaste, tudo que o Pai nos revelaste, Jesus constantemente nos fala que Ele nos revelou tudo que do Pai recebeu. Não é verdade? Então, tudo que revelastes e nós cremos a respeito da vossa glória, atribuímos sem diferença ao Filho e ao Espírito Santo. Portanto, proclamando nossa fé em vossa verdadeira e eterna divindade, adoramos cada uma das pessoas na mesma natureza e igual majestade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, vos louvam os anjos e os arcanjos. Agora começa a convocação da criação. Vos louvam os querubins e serafins, e não cessam de proclamar todos os dias, cantando a uma só voz. E aí vem um canto do livro do Apocalipse, o canto do santo, o canto que fazemos sempre na nossa Santa Missa. Vejam, meus irmãos, a beleza da nossa profissão de fé. Portanto, proclamamos nossa fé em vossa verdadeira e eterna divindade, adoramos cada uma das pessoas na mesma natureza, igual majestade. Hoje, se nós tomamos ainda, depois do prefácio, o texto do Beato Columba Marmion, abade beneditino, sobre o sacerdócio de Cristo, vamos recolher ainda mais intensamente uma grande evidência a respeito da Santíssima Trindade. Eu vou pegar aqui para poder ver com vocês, para nós olharmos juntos a beleza desse texto. Que glória é esta que as pessoas divinas se dão mutuamente? Na sua essência, Deus não é apenas grande, é também digno de todo louvor, como fala o Salmo 47, e como nós cantamos na abertura do prefácio. Olha que lindo! É sumamente conveniente que ele receba a glória que corresponde à sua majestade. É conveniente que ele seja glorificado em si mesmo, com um louvor que esteja à altura das profundezas do poder, da sabedoria e do amor que há nele. Olha que lindo! O Pai gera o Filho, partilhando com ele eternamente o dom supremo da vida e das perfeições da divindade, comunicando-lhe tudo o que ele próprio é, com exceção da sua propriedade de ser Pai. Então, o ser Pai permanece com o Pai, mas tudo que é próprio do Pai foi comunicado ao Filho e o Filho nos transmite. Imagem perfeita e substancial, vai dizer o Beato Marmion. Imagem perfeita e substancial, o Verbo é o esplendor, enfim, da glória do Pai. Nascido da fonte de toda a luz, é Ele próprio luz, como nos fala a abertura do Evangelho de São João. É Ele próprio luz que regressa como cântico ininterrupto, aquele de quem emana: tudo o que é meu é teu, ó Pai, e tudo o que é teu é meu. João capítulo 17. Assim, pelo movimento natural da filiação, do ser filho do Pai, olha que lindo, o Filho devolve ao Pai tudo o que dele possui nesta mútua doação. O Espírito Santo, que é a caridade, procede do amor do Pai e do Filho como do seu único princípio de origem. Então, antes de pegar esse trechinho onde ele introduz a percepção do Espírito Santo, olha o que é a plenitude da filiação, porque vale substancialmente para a nossa vida, enquanto filhos em Cristo que somos, né? A filiação, ela é a natureza da filiação é
a entrega, ela se realiza na total entrega ao Pai de tudo aquilo que é seu. O Filho é aquele que se entrega inteiramente ao Pai. A sua identidade enquanto filho, está ligada ao Pai. E a sua resposta em ser filho se dá nessa total entrega pelo Pai. E onde a gente vê isso de maneira tão forte e significativa? No mandamento honrar pai e mãe. A honra ao pai e à mãe significa um ato de amor, um ato de reconhecimento, um ato de gratidão pela vida que das mãos do Pai foi recebida. Então, todo gesto de filiação, ou a plenitude da filiação, se completa nesta resposta à paternidade. Se a paternidade é uma entrega de amor por nós, a resposta de filiação é a entrega da nossa vida por amor ao Pai. Então, como o Pai ama o Filho e se entrega por ele, e a paternidade é esse amor que zela pela vida e se faz entrega pela vida do Filho, a resposta de amor do Filho é amando tudo aquilo que é amado pelo Pai e que é caro ao seu coração, ele entrega a sua vida em gratidão, em ato de gratidão. Por isso a resposta de obediência e de gratidão a Deus é a maior e a mais profunda resposta de amor que uma alma pode oferecer. Assim como o amor começa a realizar-se na entrega e chega à sua plenitude quando aquele que o recebe se torna entrega, faz da sua vida amor numa oferta de si, esse mútuo dom, agora a gente pega de novo o texto do Beato Marmion, neste mútuo dom, o Espírito Santo é a caridade, é o amor que se move, que procede do Pai e do Filho. Do Pai enquanto entrega, do Filho enquanto resposta, como do seu único princípio de origem. Esta chama de amor infinito entre as três pessoas completa a comunhão eterna da vida da Trindade. Então, o seio da Trindade é plenitude de amor. O Espírito Santo é aquele que se move, é aquele que realiza, é aquele que está na entrega de amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai. É esta a glória que Deus se dá a si mesmo na intimidade sagrada da sua vida eterna. Esta chama de amor infinito entre as três pessoas completa a comunhão eterna da vida da Trindade. Com essas palavras, o Beato Marmion recolhe para nós um ensinamento da Santíssima Trindade que vai de encontro também ao que Santo Atanásio escreve para nós. Santo Atanásio, hoje na Liturgia das Horas, vai falar a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vai dizer que entre eles não há mistura alguma, não há elemento, nela não há mistura alguma de elemento estranho, não se compõe de Criador e criatura, mas toda ela é potência da força operativa, uma só é a natureza, uma só é a sua eficiência e ação em três pessoas. E Santo Atanásio, grande defensor da Santíssima Trindade, vai apresentar para nós a ação do Espírito Santo, a pessoa de Cristo e a pessoa do Pai. Hoje, no Evangelho, queridos irmãos e irmãs, quando nós vemos as palavras de Mateus, Mateus focaliza mais uma vez para a gente que a fragilidade dos discípulos. O Senhor aparece na Galileia sobre o monte, estamos no momento da ascensão, e Jesus vai dizer, eles se prostram, mas alguns ainda duvidaram. E não obstante essa dúvida, Jesus diz, toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra.
e em seguida investe eles com a missão de irem e batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso mostra como Deus, já tivemos a oportunidade de meditarmos isso juntos, na sua fidelidade, jamais será menor. Deus, então, é fiel ao que Ele entrega, né? De maneira que, ainda que os homens vacilem, Ele não vacilará no seu propósito. E Ele os envia. Mas aqui a gente vê também essa beleza, porque quando Mateus focaliza esse fato, está colocando para a gente, olha, existia a possibilidade dos discípulos vacilarem, mas o Senhor estaria por eles também nessa hora. E quando nós olhamos que naquele momento histórico o coração dos discípulos poderia vacilar, e nós vemos hoje que o anúncio do Evangelho chegou até os nossos dias, nós podemos ter a completa certeza que o Senhor triunfou sobre toda e qualquer fragilidade do coração de seus apóstolos. Que grande palavra de esperança e de confiança para nós, porque na hora de conduzir a família, na hora de anunciar, na hora de evangelizar, na hora de viver a fé, também nós podemos vacilar em alguns momentos, mas recorda-te com a celebração de hoje, que o teu Senhor foi força e vigor ao lado dos discípulos, que mesmo sofrendo o vacilar da própria fragilidade, Cristo triunfou. E a palavra foi anunciada. Cristo triunfará também sobre a sua fragilidade, triunfará também sobre os seus medos, triunfará também sobre as suas dúvidas. Confia no teu Senhor como os discípulos confiaram. Entrega a Ele as suas fragilidades e pede, Senhor, edifica em mim uma vida na plenitude do amor da Santíssima Trindade. Renova, Senhor, o vigor do meu coração, para que eu sempre creia, confie e espere em Ti, a fim de que a minha vida possa ser um testemunho do Seu poder, da Sua glória. Que a minha família, que a minha paróquia, que as almas que me foram confiadas no exercício do ministério, na vida religiosa, sejam Suas e possam ser levadas a Ti, Senhor, não obstante toda a minha fragilidade, medo e insegurança, porque em Ti confio, sois vós a minha esperança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria de São José, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.